dar uma pincelada nisso? Tá, eu pensei em falar no mapa de fluxo, mas no mapa de fluxo a gente vai ter que entrar, eu acho que não fica adequado para essa nossa reunião hoje. Eu queria que vocês se abstessem de pergunta com o mapa de fluxo, para a gente deixar para uma reunião específica para a gente falar somente sobre o mapa de fluxo, para não confundir a mente do pessoal. A gente vai ter que entrar em alguns breves fundamentos aí do Tape Easing, e não é o Tape Easing propriamente dito, né? Eu utilizo o mapa de fluxo aí de forma auxiliar a essa leitura do volume por níveis de preço e o volume por barras, mas vai ser interessante a gente abordar em uma reunião específica, tá? A gente não confundir. Então, eu queria pedir para vocês só se absterem de perguntar algo no mapa de fluxo, tá bom? Beleza, combinado. Alguém mais? Alguma dúvida? Fica à vontade, gente. Aqui a gente tá para bater um papo descontraído, quando a gente estivesse numa mesa redonda, trocar ideia, pergunta, aproveita o momento. Opa! Paulo, é Robson Zenin, Rio Grande do Sul, tinha falado contigo um tempo atrás. Ah, tudo bom, Robson? Tudo bem? Forte abraço. Tudo bom? Tá bom. Paulo, uma dúvida que eu tenho assim, tanto assim, a gente vai montar uma carteira nova. Certo. Opa! Que fechou aqui. Tô apanhando um pouquinho aqui. Tá. Se a gente vai montar uma carteira nova, o que você mais foca? Por exemplo, assim, vai comprando à medida que os preços vão chegando nas tuas faixas de acumulação, que os ativos vão chegando, vai montando ela a partir assim, dessa forma, ou você monta uma carteira geral assim, e vai adaptando? Tá, como é que você faz para se manter comprado? A base da tomada de decisão, aí, principalmente para uma carteira de médio prazo, ela sempre vai ser pautada no ciclo, tá? Sempre no ciclo. Se buscar configurações que contribuam para a leitura do ciclo de acumulação ou para o ciclo da distribuição, para poder ou diminuir a exposição, né, ou zerar a posição por inteiro. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, se a gente está tomando uma decisão, vou pegar aqui, por exemplo, o Banco do Brasil. Tá? Então, quero montar uma posição de carteira de médio prazo para Banco do Brasil. Tá? Geralmente eu procuro a primeira parte da tomada de decisão sempre vai ser o volume profile. Por quê? Porque ele nos fornece das informações mais valiosas para essa tomada de decisão, que é justamente a concentração por níveis de preço. Por isso que eu estou sempre batendo, deixa eu pegar aqui por isso que eu estou sempre batendo na tecla do volume profile, que é um dos indicadores tão simples. Eu vejo tanta gente procurando fórmula mágica, e setup mágico, e indicador milagroso, e uma das informações aqui gratuitas estão aqui na frente de vocês, que é onde que os participantes estão deixando o maior volume. Hoje, por exemplo, se você me perguntar, eu consigo te responder de forma em conteste. Se você me perguntar, Paulo, aonde? Desde 2011. Onde os participantes, qual foi a faixa de preço que os participantes mais deixaram dinheiro? Pronto, a gente usar aqui, ó. Tá? A gente tem essa região aqui entre 18,50 e 12 reais. Tá? A informação por si própria, ela vai te dizer compra ou vende nunca, sempre é contexto. Tá? Mas se eu estou numa pegada, por exemplo, de médio prazo, não fazia sentido, por exemplo, depois de um movimento desse de alta, tá? Na mídia, os fundamentos podem estar os melhores possíveis. Depois de um fundamento de alta desse, você pegar um mercado desse lateralizado aqui no topo, aí você começa a pensar, poxa, sempre que você bater o olho no ativo e ver uma configuração lateralizada, tá, você tem que se perguntar, aqui pode ser uma acumulação ou uma distribuição. Essa vai ser sempre a pergunta base. Tá? Aí, a partir dela, a gente vai construindo o raciocínio. Poxa, aqui será que está acumulando ou será que está distribuindo? Tá? Aí a gente vai diminuindo o nosso tempo gráfico e a gente vai procurar elementos que contribuam. Por exemplo, se a gente chegar lá em Banco do Brasil, o que a gente tinha aqui em Banco do Brasil à época, antes da situação do coronavírus, né? A gente vai lá, cadê as barras de alto volume? Como é que o volume está ficando aqui no Banco do Brasil? Então a gente vai procurar elementos que contribuam, né, numa análise mais micro, ver onde está ocorrendo. São pequenas informações, mas que vão te dando elementos que vão contribuir para que você chegue por exemplo, olha, você pega uma pernada dessa daqui de alta, de Banco do Brasil, que está o Banco do Brasil lá, dos 28 até... Opa! Você pega uma pernada dessa de alta, Banco do Brasil aqui, que sai lá da casa dos 29, 28, trazendo lá para casa dos 45. Aí você começa a ver um pico de volume desse aqui no topo, aí você já tem que investigar, aquilo já tem que chamar atenção, tem que começar a conversar com você. Ó. Se eu aumentar aqui, ó, por que esse volume está aumentando aqui no final de uma pernada de alta? Aqui beleza, ó. Deu continuidade ou não? Você está trabalhando acima do volume, ok. Aí ó, apareceu o volume aqui, ok, um volume que deu continuidade no movimento, então automaticamente ele se torna uma zona. Deu continuidade no movimento. Aí, a partir do momento que vai esticando o movimento e começa a aparecer volume, e você enxerga, por exemplo, o papel trabalhando abaixo dessas faixas de volume, aí você já tem que ligar o alerta. Né? Aí você já tem que pegar, trazer o seu volume profile e entender onde que o dinheiro está ficando no final dessa pernada. Por exemplo, se a gente pega aqui o Banco do Brasil e vem construindo aqui o volume por nível de preço, a gente vê... Olha para onde o dinheiro, olha lá, o dinheiro já crescendo no topo. Isso tem que conversar com você, isso te falar algo. Poxa, tá vendo mais negociação aí, ó, tá aumentando significativamente.
Isso aqui a gente está no gráfico de 1 hora. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o tempo gráfico, né? Então, aqui em Banco do Brasil, talvez algumas pessoas digam, mas com gráfico parado tudo é mais fácil. Mas para estudar tem que ser com gráfico parado mesmo, tá? Aí você faz sentido, por exemplo, olha aqui, aí você pega a última pernada, por exemplo, de Banco do Brasil, tá? Que o dinheiro, aí você pergunta, onde é que o dinheiro está concentrado? Está concentrado na base ou está no topo? Está no topo, então aquilo já tem que te ligar um alerta. Então, se um ativo vem aqui, faz um movimento desse aqui, sai lá da casa dos R$20, faz um movimento ascendente de 123%, vem para R$45 e começa a deixar volume profile aqui numa faixa lateralizada, em vez de ter deixado na base, isso já te remete a uma distribuição. Poxa, os grandes participantes podem estar aproveitando essa faixa aí para distribuírem caro que compraram barato. Aí você vai ligando elementos. Como é que está o comportamento dos players do varejo? O pessoal está muito eufórico? O que a mídia está falando sobre o setor? O que a mídia está falando sobre o papel? Entendeu? Então, é um trabalho mesmo de pesquisa. Tá? É um trabalho de pesquisa, de você vir construindo e procurar elementos que contribuam para a tomada de decisão. Então, essa é a base para a gente poder passar para outra pergunta, tá, Robson? A base sempre vai ser procurar elementos que contribuam para uma leitura ou de acumulação ou de distribuição. Sempre, sempre. Aí, por exemplo, aí você pega numa pegada macro, por isso que eu falei, o que Banco do Brasil, né, eu acho que você já me viu falar de Banco do Brasil, me chamou bastante atenção e hoje é uma das posições que de maior peso dentro do nosso portfólio. A gente não está buscando nela uma multiplicação exponencial, não, mas foi um porto seguro aí no meio dessa volatilidade toda. Olha aqui, aí você vê uma barra dessa de alto volume, isso aqui tem que conversar contigo, tá? Volume, por trás disso aqui a gente tem milhões, bilhões de reais sendo negociados. Aí, olha aqui, uma região de fundo. Então você vai construindo, reconstruindo aqui o movimento do volume para compreender, aí você vai trazendo para o micro, aí a gente pega Banco do Brasil, porque eu soltei lá no grupo algumas semanas atrás, falando de Banco do Brasil, que a gente estava propensos a aumentar a exposição. Ó. São pequenas informações que o gráfico vai falando com você, ó, volume entrando aqui, ó, no fundo, aqui, ó, isso aqui no micro, ó, vendo? Isso aqui é dinheiro, ó, entrando numa região de fundo, tá? Então, eu tenho um indicador que me auxilia, só esse indicador que me colore aqui as barras, eu vou até disponibilizar ele depois para vocês. Ele apenas me diz assim, Paulo, fica atento, porque ali nessa barra, de acordo com o time frame selecionado, teve um volume que fugiu da média, né? Aí eu vou lá investigar, tá? Por isso que ele me colore dessa forma. Eu vou disponibilizar depois isso aqui para vocês. Aí você vê no micro, volume entrando no fundo, em cima de uma região dessa aqui, ó, uma faixa de preço aqui onde nós tivemos um alto volume aqui. Isso tem que conversar com você. O que isso te diz? Poxa, tem posicionamento de grandes participantes aqui. Aí você pega o volume profile. Aí o volume profile a gente sabe que o papel tá deixando aqui uma região de concentração de volume. Aí você pega a última pernada, por exemplo, de Banco do Brasil, tá? Fez topo ali em junho, aí você vem reconstruindo ela, ó. Aí você vem reconstruindo aqui ela, ó. Olha a informação que ela vai nos fornecendo aqui, ó. Onde o dinheiro está ficando? Ó. Aí você vem trazendo aqui, ó. Onde o dinheiro... Tá vendo? Isso aqui se comunica. Isso fala para você, ó, Robson, o dinheiro está entrando aqui no fundo, ó. Tentaram jogar o mercado para baixo, barra de alto volume, que rapidamente trouxe o papel, fez um movimento ascendente. Participantes, grande participante defendendo sua posição. O ciclo da acumulação, você ainda tem indícios que contribuem, que aqui nessa faixa é um ciclo de acumulação, tá? Então, nós começamos a comprar Banco do Brasil aqui nessas barras. Aqui muita gente começou a jogar toalha, né? Um desespero extremo. Acho que aqui nós estávamos mais ou menos em 12, metade do mês de agosto, né? E foi um papel que pouco sofreu, né, aí no meio dessa volatilidade toda, tá? Então, é isso, buscar indícios do ciclo da acumulação e distribuição sempre. Tá bom, Robson? Eu vou passar para a próxima pergunta, para a gente poder ir abordando outras dúvidas também. Vamos lá, pessoal, mais alguém? Tem mais alguma dúvida para trazer, para contribuir? Lembre, a sua dúvida também acaba contribuindo com a dúvida de outros membros da nossa comunidade, tá? Alguém quer se manifestar, falar mais alguma coisa? Bruno Vieira, Tocantins, Palmas. Tudo bom, Bruno? Conheço a terra maravilhosa, Tocantins, Jalapão. Pelo tempo de vocês aí com o grupo. A dúvida que eu tenho, até perguntei esses dias no Insta, é sobre o tempo gráfico. O que eu posso considerar como macro e micro, né, na leitura para fazer a avaliação para tomar decisão, né? Se por exemplo, no mini índice, para eu fazer day trade, por exemplo, o que eu considero macro e micro? Tá. Obrigado. Beleza, Bruno, a sua dúvida é bem pertinente, deve ser dúvida de muitos de outros participantes também. Tem pessoal entrando aqui, eu acabei não admitindo, o pessoal chegando aqui depois. Só um instante aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro que para fazer day trade você sempre vai ter que ir para o micro, né? Você tem com o macro ali como referência, é bom você ter sempre o macro como referência, mas você vai ter que ir para o micro. Eu vou pegar o índice, né, que é muita gente aí gosta de fazer um day trade no índice. O que eu observo, tá? Aqui no MetaTrader a gente pode utilizar a série contínua, tá? Então a série contínua eu sempre utilizo ela. Por exemplo, se digitar backspace, tá? Win, cifrão D. Eu consigo pegar a série contínua do índice
Um exemplo. Vamos pegar uma abordagem de que forma o macro pode impactar nas suas operações de curtíssimo prazo. Tá? Primeiro ponto. Tá? Você pega uma pernada dessa macro aqui. Tá? Eu estou isolando todo esse movimento desde que nós fizemos ali no topo. Tá? Aqui, não sei se todo mundo aqui se localiza aqui no gráfico, mas aqui nós temos um movimento desde do auge da pandemia aqui até a máxima histórica, né? A renovação de máxima histórica. Tá? Aí você já sabe que aqui, ó, essa informação ela já existia antes do mercado começar a entrar em decadência. Então você pega uma faixa de preço dessa aqui, você sabe que você tem uma grande concentração de volume aqui nessa região, próximo aos entre os 124 e 124 e 122 mil pontos. Ok. Isso daqui é o macro. Agora vamos lá para dentro do micro. Vamos dizer que você estivesse operando, fazendo as operações intraday quando o mercado se aproximou dessa região, entre os 124 e os 123 mil ali mais ou menos. Vamos lá em cima do dinheiro, tá? 124, perdi aqui. 124, nós estávamos mais ou menos ali nessa região. Deixa eu tirar aqui. Nós estávamos mais ou menos aqui. Essa região, ela passa aqui embaixo, tá? 124, 123, que é aquela região que nós vimos no macro. Você está operando intraday, você já sabe que é uma região forte do macro, é uma zona de concentração de volume, nós já falamos sobre isso, tá? Então você vai buscar sinais de quê? De absorção aqui nessa faixa. Olha aqui o que você tinha, por exemplo, num gráfico de 1 hora, né? Você tinha uma barra de alto volume no final de um movimento de queda, tá? Então se você vem aqui operando intraday, tá? Você já poderia ficar alerta para uma possível absorção, nem que fosse intermediária, fazia sentido. Aí a gente vai refinando mais ainda, né? 30 minutos. Tá? O que nós tínhamos aqui nessa região? Nós estávamos bem aqui, ó, tá? Então uma barra de alto volume, ela sempre vai conversar contigo falando que há naquele momento uma elevada atividade institucional. Tá? Então se ela vem de um movimento de queda, tá? E ela aparece a princípio no fundo do movimento que não dá continuidade, tá? Você não vê, por exemplo, ela dando continuidade e ela retorna do jeito que ela retornou aqui, tá? Você já pode pensar nisso como um verdadeiro suporte. Não é um suporte do topo do fundo, mas é um suporte, uma ancoragem. Você tem ali participantes dispostos a equilibrar, a ver equilíbrio entre oferta e demanda. Então você vai pegar essa faixa aqui e vai ter ela como uma zona de suporte. Tá? Então quantas vezes ela fez... Nós efetivamente tivemos suporte e isso poderia contribuir para operações no intraday. Tá? E você vai diminuindo o tempo gráfico e assim sucessivamente. Outra coisa que eu gosto de utilizar bastante também, isolando pernadas do 30 minutos. Tá? Então se eu pego uma pernada aqui, por exemplo, do 30 minutos, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Hoje mesmo, vou pegar logo um exemplo quente, um exemplo aqui de hoje. Tá? Então se a gente pega a nossa última pernada do índice, deixa eu ver. Se a gente pega hoje essa nossa última pernada do índice, qual é a informação que nós já tínhamos? Tá? Nós sabíamos que aqui nessa região nós tínhamos uma concentração de volume. Agora vamos lá para o micro, vamos de lupa agora ver o que aconteceu aqui, tá? No final do dia. Tá? Vamos pegar lá o gráfico de 1 minuto. O que nós tivemos aqui no fim do dia? Uma barra de alto volume no 1 minuto, no micro. Tá? Em cima, aonde? Numa região de concentração de volume. Aí o que você vai observar quando você vê aqui no momento que nem esse aqui no intraday? Tá? Barra de alto volume, né? Não deu continuidade no movimento. Começou, já fez um movimento ascendente de imediato, tá? Veio testar aqui, volume na média. O que você pode fazer aqui numa operação day trade? Você pode buscar uma compra nessas faixas aqui, com seu stop levemente abaixo da barra de alto volume, tá? Porque isso aqui conversa com você e te diz, Bruno, aqui provavelmente houve uma absorção, né? Os dois participantes impediram a continuidade do movimento de queda, absorveram, tomaram para si aquelas ofertas, tá? Em cima de uma zona importante numa pegada mais macro, né? Que era em cima de um movimento, uma zona de... Tá todo mundo ouvindo? Tudo ok aí? Tá? Ok. Tá? Então você já tinha essa informação, você concorda comigo? Antes do mercado aqui essa informação já existia. Você sabe que é uma zona de liquidez. E você teve uma outra informação. Tem alguém que está com o microfone ligado? Você tem aqui uma informação do micro, no gráfico de 1 minuto, tá? Que é uma barra de alto volume. Então é isso que você, para quem gosta de day trade, precisa estar buscando, tá? Pega a referência do macro. Outra, você está operando day trade aqui, ó. Olha aqui que interessante, você está operando day trade. Aí você vê uma barra dessa aqui, ó, fez um movimento ascendente, tá? Aqui, aí aparece uma barra dessa de alto volume aqui no topo. Isso tem que conversar com você. Pô, não deu continuidade porque está entrando tanto dinheiro aí no topo e não deu continuidade no movimento, tá? Aí você pensa aí, o que você começa a observar? Se essa barra de alto volume, se ela vai continuar, não. Rapidamente ela fez um movimento descendente. Tá? Como é que isso conversa contigo? No mapa de fluxo, a gente consegue ver o que de fato está correndo atrás, por trás dos gráficos, né, as ordens entrando, mas isso facilita muito. Tá? Se você começar a observar, fala o pessoal, gosta de ficar inventando no day trade. Se você
pegar o seu dinheiro e quero operar day trade, não tenho capital grande, só espera momentos de desequilíbrio entre oferta e demanda, e você vai ver isso através dessas barras de alto volume, tá? Aí você pega, o que você faz? Você marca a máxima e a mínima dela. Poxa, começou a trabalhar abaixo, o que eu vou fazer? Eu vou tomar risco numa posição no short e vou colocar meu stop de proteção acima, tá? Nada aqui caminhou o quê? Nesse movimento aqui? 600 pontos, para quem gosta de fazer um day trade é legal, tá? Então, essas zonas de desequilíbrio entre oferta e demanda que é importante ficar sempre de olho. Sempre que você vê uma barra de alto volume, procura contextualizar a atuação institucional por trás dela, tá bom? Então, acho que dei uma referência, uma base aí do que eu vejo aí para as operações de day trade. Beleza, Bruno? Perfeito. Só para fechar, então, eu posso considerar quando ele vem com um volume muito grande para baixo, eu posso dizer que ele tomou as posições que estavam ali no caminho, fez uma pequena concentração ali, testando ainda uma pequena oferta, para, de novo, caso tenha alguém querendo buscar, explodir, para buscar um preço lá em cima. O que você vê por trás do mapa de fluxo que ocorre aqui eram participantes que no final do dia decidiram desovar a posição, vender, pagar qualquer preço, chegou aqui, jogaram a toalha no final do dia, venderam a qualquer preço, e outros participantes renovaram muitas ordens passivas de compra nessa região, né? Então eles renovaram ordens passivas de compra até esgotar a oferta de quem está vendendo. Aí como se o mercado tivesse, ninguém tem mais para vender, comprei tudo. Beleza, você não quer vender, agora eu volto a comprar. E quem entra vendido aqui numa barra dessa de alto volume, fica travado numa posição perdedora, né? Você está operando alavancado, vai ter que stopar aqui em cima. Então, muitas vezes, alguns grandes participantes, eles sabem como a grande massa opera. Por quê? Porque a análise técnica, hoje, ela nos diz o quê? Poxa, rompeu o fundo anterior. Quanta gente entrou vendido aqui porque rompeu o fundo anterior? Mas esse cara não está entendendo que aqui tem um grande participante tomando as ofertas aqui na cara dele, entendeu? Que aqui, quando ele voltou aqui, que ele achou que agora que a posição que fez o pullback, né? Fez o pullback, agora é a hora que vai cair. Então eu vendo no pullback que agora cai. Que por trás desse gráfico havia grandes participantes que injetaram dinheiro para segurar as ofertas, né? E aqui estava havendo só um teste de oferta para novamente a gente retomar o movimento de alta, tá? E são coisas que a gente vai depois validar no mapa de fluxo, tá? O que eu estou comentando com vocês, mas para quem... Você consegue operar isso sem um mapa de fluxo, né? Basta que com o tempo você vá construindo esse raciocínio. Então, alto volume, em cima de uma faixa de liquidez, procura sempre estar contextualizando a atuação institucional nessa faixa, tá? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Mais alguém? Abrir mais duas perguntas. Boa noite. Então, eu, usando toda essa prática aí que você tem passado, né, que vem de encontro aquilo que eu estava estudando e não achava lugar nenhum. E eu já tinha posição em CA, e fiz um PM, tá? Baixei o PM, e usando o gráfico de 30 minutos. Certo. E aí eu verifiquei que no dia 3/12, entrou um grande volume em CIA, no gráfico de 30 minutos. Acabei de identificar. E eu fui buscar para ver quem estava comprando no dia 3/12. Certo. E verifiquei que às 15 horas, por volta de 15 horas, Morgan fez essa compra grande. Certo. Então foi daí que eu entendi que esse grande play está se posicionando na posição, eles estão comprando. Foi aí que eu resolvi comprar e fazer o médio para baixo, né? Tá. Então eu gostaria de que você verificasse para mim, por gentileza, se o meu raciocínio realmente está certo nessa compra desse médio para baixo, por favor. Tá, beleza. A primeira coisa que a gente faz num papel, por exemplo, que nem esse aqui, que a gente vem acompanhando o alto volume, né? Quando ele chegou aqui, por exemplo, entrou volume pra caramba. Imagina que nada disso daqui para trás tenha acontecido, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de pegar essas barras que, em vez da barra de alto volume seja para baixo, já entra uma outra para cima. Eu evito essas configurações, mas vamos dizer que isso daqui não tivesse acontecido. A primeira coisa que você ia fazer aqui era marcar essa barra aqui, né? Final de um movimento descendente, né? Final do movimento descendente, você marcou a máxima e a mínima, né, dessa barra aqui. Ela é uma barra de alto volume que fugiu da média. Aí você vai começar a entender como é que o mercado vai se comportar após a explosão desse volume. O mercado conseguiu trabalhar de forma consistente acima dessa barra de alto volume? Não. Então ele está sinalizando que ainda nós não temos um indício suficiente para uma tomada de decisão. Aí CIA continuou esse movimento descendente, até que novamente nós tivemos uma barra que fugiu da média, né, sinalizando, elevada atividade institucional ali próximo aos R$5, né? É Kleber, né? É o Wilson. Wilson. Elevada atividade institucional, fica de olho, Wilson. Aí novamente a gente vai fazer o quê? Marcar a máxima e a mínima e procurar entender como é que o mercado vai se comportar após esse movimento. E dessa vez, ao contrário da barra de alto volume no passado, quem está com o telefone ligado poderia dar... ela fez um movimento ascendente. Ela conseguiu trabalhar acima dessa barra de alto volume. Isso aqui se comunica conosco. Isso aqui se comunica. Isso aqui é desespero extremo. É muito participante. É fundo multimercado estopando. Né, que tem que estopar, tá levando resgate. Tá? Então, se ele estopa, se ele vende, alguém compra. Tá? Então, aí o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai começar a acompanhar o volume.
Porque, opa, vou pegar aqui no gráfico diário, certo? Está aqui. O que a gente já tem hoje aqui, ó? Já tem indícios que está havendo o início de uma acumulação, né? Barra de alto volume no fundo, fez o primeiro movimento ascendente, voltou nessa mesma região onde grandes participantes absorveram, dessa vez sem muito volume, já fez um primeiro teste de oferta, tá? O ciclo da acumulação ele pode durar meses, quiçá anos, dependendo do ciclo. Mas você vê para uma pegada micro, o que você já vê? Que foi o que você tocou no assunto. Poxa, tá aparecendo aqui umas barras de alto volume aqui no gráfico de 30 minutos. Você já sabe que barra de alto volume é dinheiro. Então, faz sentido que dessa análise bem superficial, que se esteja iniciando o ciclo da acumulação, sim. Olha aqui, 30 minutos, aqui um pouquinho mais para trás também. Ó. O que eu falo para vocês? Barra de alto volume se torna uma zona de interesse institucional. Nunca se apega ao milimétrico do, é R$100, 35, não. Pegou uma faixa, traça uma zona e procura entender como o mercado. Aí o mercado vem e para justamente aqui. Ele não parou aqui por acaso. Por que ele parou aqui? Porque aqui nós tínhamos já o início de grandes participantes tomando posição, que aqui ainda era interessante para ele comprar. Volta na faixa que ele começou a tomar posição, ele compra novamente. O que é o mercado de capitais? É desequilíbrio entre oferta e demanda. Quando desequilibra para o lado da demanda, o ativo sobe. Quando desequilibra para o lado da oferta, o ativo cai. Tá? Então, novamente, ele volta a comprar. Então, a pagar mercado, o ativo sobe. Nós tivemos aqui o que? Depois dessa barra de alto volume aqui, nessa mesma região, tá? Nada, 10%. Ah, então, para quem está aí procurando entender o que seria interessante uma tomada de decisão para swing trade, se eu estou de olho nesse ativo aqui, faz todo sentido tomar uma posição com risco controlado aqui. Tá? Por quê? Porque você tem essa barra de alto volume, você traça ela para cá, o seu stop de proteção, você vê, poxa, não está entrando volume aqui, entrou um outro volume, está trabalhando acima, eu compro aqui e posiciono o meu stop abaixo do último fundo, que casa abaixo dessa última barra de alto volume aqui, né? Já estava pagando um troco, né? Nada tem o que aqui? 8%. Enfim, então tudo é o objetivo, tá? O objetivo da posição. Foi o que eu acabei fazendo. Depois dessa barra de volume grande aí nos 30 minutos, eu acabei me posicionando, porque eu vi que era um grande play que estava tomando posição, né? Que é o Morgan. Exatamente. E como tá no fundo, eu falei assim, é super interessante entrar agora, né? Acho que é um sinal de entrada interessante. Aí. Aqui a gente tem um possível início do ciclo da acumulação, né? Lembrando que esse mercado ele pode lateralizar, ele pode vir de novo, nada impede que ele venha testar novamente essa região, aí tem que ficar acompanhando como é que vai ser esse volume, né? O ciclo da acumulação, né? Ele pode ir em diversas configurações, né? Então, enquanto ele estivesse mantendo acima dessa barra de alto volume, o que descaracterizaria ou desconfiguraria um ciclo de acumulação era se perde essa faixa aqui, né? Ele não vem, por exemplo, com baixo volume. Tá? Ele perde, por exemplo, essa faixa com volume constante aqui. Aí você já te chama um alerta. Poxa, esses players que começaram a acumular, por um motivo que a gente não sabe, eles não têm interesse mais em defender essa posição. Então é hora de sair fora. Tá? Mas a princípio faz todo sentido sim que aqui esteja se iniciando um ciclo de acumulação. Até num recorte mais macro, a gente tem aqui essa região de volume, aqui em CIA, tá? Então essa região aqui faz sentido que os participantes voltem a montar a posição aqui. O insight final seria esse volume aqui profile começar a crescer, ficar maior e a gente começar a trabalhar acima, né? Tipo, fez um movimento ascendente, voltou para testar. Eu tenho um perfil um pouco mais agressivo, a Camila também, então a gente sempre toma posição, a gente gosta de tomar no meio do ciclo, né? De acumulação a gente já está comprando, quando a gente tem uma leitura limpa, né? Naquele ciclo, tá? Então eu acho que deu para dar uma esclarecida aí. Deu sim, obrigado, Paulo. Mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Paulo. Ô, Paulo, você pode autorizar aí a entrada de Rodrigo, que a internet dele caiu e está tentando voltar? Já. Acabei de autorizar aqui. Vamos lá. Hugo, meu conterrâneo. Hugo de Brasília, beleza? E aí, Candango? E aí? Aguardando vocês aqui, você e a Camila para dar uma cerveja. Pois é, qualquer dia desse a gente aparece aí. Às vezes bate uma saudade, cara, da ilha, do eixão, do pontão. Esse gente tava brincando, né? É bom vir pro litoral, mas tem uma hora que dá uma saudade da cidade grande. Mas vamos lá, Hugo, sem muita delonga. Paulo, duas dúvidas, né? A primeira seria essa parte dos recortes que você faz. Certo. Em alguns momentos eu vejo você pegando como se fosse uma pernada, né? O início de uma pernada, para você medir ali o volume, e nessa situação, que tá agora na imagem, né, do CA, você pegou mais para trás. Né? Assim, qual critério? Você tem algum critério que você usa para fazer essa avaliação? Tenho sim. Para tentar captar alguma coisa? Tenho. Tudo é o que eu estou sempre batendo naquela tecla, tudo sempre propósito, tá, gente? Por exemplo, se eu comecei a idealizar uma posição por algum motivo, poxa, quero tomar uma posição no varejo aí, vou entrar em CIA, vou procurar indícios aí de um ciclo de acumulação e que grandes participantes estão tomando posição, tá? Eu quero uma posição para médio prazo, né? Verdadeiro médio prazo. Eu vou pegar um recorte mais macro, então começa daí, não faz sentido eu pegar o movimento, então já começo pelo diário, né? Pego o mensal para eu poder me responder a pergunta principal: onde é que está o dinheiro? Sempre a pergunta vai ser: cadê o dinheiro? Tá? Aí a gente começa, por exemplo, aqui em CIA, aqui houve uma absorção, não sei a notícia, provavelmente saiu uma notícia aqui boa, falando uma coisa do varejo, e ficou muita gente travada aqui, comprada em CIA, tá?
E esse movimento, vocês acham que esse movimento aqui, ainda que ele continue, é proposital, rompe o topo anterior, traz um monte de comprador, depois ele vem desovando tudo, tá? Então, isso tudo tem uma casualidade por trás disso. Mas respondendo a tua pergunta, Hugo, se meu propósito é médio prazo, eu vou começar com um tempo gráfico maior, tá? Então, aí eu começo a pegar todo um recorte de vários anos, estudar o ativo, poxa, aí depois eu vou pegar a última pernada, assim, um recorte mais macro, tá? Para entender, ó, aqui a gente tem uma informação importante, legal aqui essa informação que a gente tem de CIA. Qual é a informação que a gente tem aqui de CIA? Poxa, o dinheiro não está, dessa última pernada, começou a vir para o fundo, né, já mostrando o equilíbrio entre oferta e demanda, tá ficando legal, né? Então já temos indícios, uma barra de alto volume no fundo, que tomou posição, que deu início a um movimento ascendente, tá? Então, se eu diminuo o tempo gráfico, automaticamente eu estou procurando ali posições, digamos que mais especulativas, posições aí. Se eu pego 30 minutos, poxa, eu vou fazer um swing trade de CIA. Já vi que no diário está legal, início de uma acumulação. Eu vou monitorar agora a última pernada de CIA para tomar uma posição de giro rápido aí, para fazer um swing trade de 10% no momento que a simetria ficar legal. O que eu vou fazer aqui no ativo desse, por exemplo? Deixa eu abrir aqui para o nosso amigo Tairone, lá na Embaixada de Santa Catarina. Ok, para entrar aqui. O que eu vou fazer no ativo desse? Você quer tomar uma posição? A gente já tem a informação que no diário o dinheiro já veio para a base, certo? Confere? Ok. Tá, e agora eu quero tomar uma posição nesse ativo no swing trade. Já tem a informação que nessa região aqui entrou grandes participantes, alto volume. Então já tem essa faixa. Aí eu vou pegar um recorte mais micro, tá? Pego, por exemplo, 30 minutos. Venho aqui, pego 30 minutos para entender. Ó. Aí se eu venho trazendo para cá, olha como já muda. Então a partir do momento que o dinheiro veio para a base, tá, do movimento, você pode usar essa faixa como uma zona, verdadeira zona de suporte do mercado. Ou seja, entrou um alto volume, você já sabe que grandes participantes estão se posicionando de novo, tá? No dia, aí você vai lá de lupinha, né? Aí você pega lá no 15 minutos, aí o que você vai ver, por exemplo, nos 5 minutos aqui, ó. O que você vai ver? Você vai ver que aqui nós temos essa zona, tá? Que no dia seguinte abriu com gap de alta e voltou nela. E que aqui embaixo, num recorte mais macro na zona, está passando uma concentração de volume, uma maior concentração de volume por níveis de preço da última pernada. O que eu posso fazer aqui? Eu posso meter uma compra aqui e botar o meu stop aqui. Faz todo sentido. Aí você pensa numa simetria. Poxa, qual é o risco que eu estou tomando? Porque swing trade é o quê? Simetria, risco e retorno. Quando eu perder, eu tenho que perder pouco. Quando eu ganhar, eu tenho que ganhar mais do que a média das minhas perdas. Então você teria ali, sei lá, um risco. Você pega, se você lança esse pivô aqui, depois a gente pode falar mais a respeito disso, né? E você projeta, vou tentar pegar uma pernada aqui de alta, faz sentido, poxa, vou tomar, esse é o tamanho do meu risco, tá? Esse é o tamanho do meu risco e aqui o tamanho do meu retorno, do meu possível retorno, né, que a gente tem certeza de nada. Então, a base para tomada de swing trade é essa, vir monitorando essas pernadas aí em 15 minutos, 30 minutos e aguardar essas confirmações do dinheiro, de fato está se posicionando ali nessas regiões onde você quer tomar uma determinada posição, seja para vender ou seja para comprar. Beleza, Hugo? Beleza. Deu para dar uma clareada aí? Paulo. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Beleza. Não, na verdade, a segunda não é nem uma pergunta, seria assim, acho uma sugestão, né? Nesse início são muitas informações, né? Para a gente que está chegando agora, tentar absorver isso tudo às vezes é um pouco complexo. A gente acho que assim, a maioria que pegou a questão dos volumes, né? Geralmente lá no topo ou no fundo, e começar a fazer esse mapeamento do que está sendo feito por trás, né? Do volume e dos preços. A sugestão, Paulo, que eu daria, por exemplo, seria, aí assim, eu não sei nem, às vezes você já até preparou isso, né? E eu também não sei quanto tempo demandaria para tentar passar isso para a gente. Mas, por exemplo, pegar um ativo, quando você tomou a decisão, né, vocês tomaram a decisão de comprar o Banco do Brasil, né? Como se fosse passar um passo a passo. Né? Assim, o que você fez, o que bateu ali no olho da Camila e do Paulo, que eles olharam, né, todas as etapas e até o momento da decisão. Entendeu? Acho que assim, isso talvez deixaria ajude, né? Eu tenho visto esse feedback, eu tenho visto algumas pessoas falar a respeito. Vou tentar aqui produzir algum conteúdo que dê uma elucidada nessa parte, assim, do nosso passo a passo, né? Às vezes a Camila até me chama atenção. Às vezes ela fala, amor, a gente que já tem o domínio, às vezes tem aquela tendência de se comunicar com outras pessoas, como também aquilo fosse, porque eu estou falando aqui com vocês e tudo que eu passo na tela, isso conversa comigo, né? E é o nível que cada um de vocês vai chegar, que é o nível de aperfeiçoamento, né? Isso, tudo que a gente faz na vida, a gente chega naquele nível onde a gente sente que a gente se aperfeiçoou naquilo, né? Então, às vezes eu falo com vocês assim, como se fosse fácil vocês compreenderem, mas obrigado pelo feedback, é sempre bom vocês estarem me lembrando a respeito disso, porque às vezes eu me perco, eu vou falando conceitos que para mim é palpável, mas que não é ainda pelo menos para uma parte dos membros da nossa comunidade. Então eu vou procurar fazer esse passo a passo aí para ajudar na construção aí desse racional na vida de cada um de vocês, na tomada de decisão aí de vocês, tá bom? Legal. Não, assim, tá sendo muito claro, né? Essa sugestão não é porque não está sendo claro, mas assim, é que quando às vezes a gente pega o movimento, né, da análise numa sequência,
eu acho que é até mais fácil de entender todo o contexto, né? Todo dia você dá uma aula pra gente ali no grupo, né? A gente está aprendendo muito. A sugestão era mais assim, para a gente pegar essa sequência que às vezes até facilitaria, entendeu? Entendi. Não, Está ótimo. sendo, assim, excelente, não é só uma sugestão. Não, pra gente... ótimo, mas é isso que eu preciso que vocês me ajudem com esse feedback ao longo dos dias, sempre que eu puder eu vou estar aí procurando ajudá-los nessa construção. Tá? Então não hesitem, eu peço para todos que estão presentes, não hesitem, mandar uma mensagem, sugerir, achando, a gente está no grupo, não. Se a partir do momento que eu resolvi abrir um grupo, é porque de fato eu estou disposto a compartilhar o meu conhecimento. Então me ajudem nessa construção, cada um de vocês, né, cada dúvida, cada sugestão vai ser um tijolinho para a gente construir esse castelo, tá bom? Perfeito, Paulo. Obrigado. Mais uma vez por disponibilizar o tempo de vocês, né, e a dedicação para ajudar a gente. É isso aí, vamos que vamos. Vamos passar para a próxima dúvida? Alguém... Eu, no fundo, eu vou deixar essa reunião assim, um fala, outro fala, vamos passar a falar mais um pouquinho aqui, mais uns 20 minutinhos, e nos últimos minutos eu vou dar uma pincelada aqui no gráfico no índice futuro, tá bom? E nos principais ativos que compõem o nosso Ibovespa, falar um pouquinho de siderúrgica, um pouquinho do setor bancário, tá? Para a gente já iniciar amanhã já com o norte. Mas vamos passar aí. Mais alguém aí com alguma pergunta, alguma dúvida, por favor? Tem uma dúvida em BRAP 4. Lorena que tá falando? Tudo bom, Lorena? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Você queria tirar uma dúvida em qual ativo? BRAP 4, Bradespar. BRAP 4. É bom você, quando estiver essa reunião, eu vou até ajudar vocês a me ajudarem, tá? A ver se você já começou, vocês já começaram a estudar um ativo, aí devido aquele ponto de volume, você ficou com uma dúvida na cabeça, então já me tragam aqueles pontos específicos. Hoje, assim, foi tudo muito rápido, eu resolvi fazer de última hora, mas já vai anotando, assim, mais dúvida, quando a gente tiver a oportunidade de ter essa reunião, a gente já vai direto na ferida, né? Ó, aquele volume ali, Paulo, achei que era isso, mas não era isso, como é que você... como ia ser a sua leitura daquela determinada região, tá? Deixar essa sugestão aí para vocês, para me ajudarem nessa construção. Mas vamos lá, Lorena, qual a sua dúvida aqui de BRAP 4, Bradespar? Quando a gente pega, por exemplo, bem no final aí, essa região, parece que ela tem uma região de acumulação, por exemplo, embaixo aqui. Só que ele está no topo histórico, né? Então, eu queria saber, tipo, se tem que considerar, por exemplo, para mim, se eu olhar no macro, para mim esse ativo vai cair. Mas se eu olhar no micro, ele vai subir. Isso é um ponto muito importante para a gente reforçar o que eu tenho dito para vocês. O que vai diferenciar é o propósito, tá? Então, se está com um olhar para médio prazo, então foca no médio prazo, né? E olhar no tempo gráfico maior. Se quer fazer um swing trade, vai refinando a sua leitura, pegando as pernadas de 15 minutos, de 30 minutos, para identificar essas zonas de desequilíbrio. Mas, indo direto ao ponto, por exemplo, se a gente olha hoje Bradespar no macro, a gente pegar no gráfico semanal, tá? Primeira informação, a gente já tem todo o dinheiro tá aqui nessas faixas, tá? Uma pegada macro mesmo, tá? Tá aqui, a última faixa de acumulação, ficaram aqui, ok. A gente já sabe que aqui o dinheiro não tá bem afastado das suas zonas de acumulação. Isso aí é apenas um primeiro ponto. Isso significa que o ativo não pode subir mais? Não, a gente vai começar a isolar as pernadas, as últimas partes, né? Até aproveitar para introduzi-lo no que de respeito, você diferenciar o movimento fractais dos movimentos principais, né? Às vezes a gente vê esse ruído aqui, ó, tá? Mas tudo isso compõe um movimento só. Tá? E todo esse ruído aqui, a gente vê na construção dessa pernada, constitui esse movimento aqui, que trouxe ativo dos 5 aos 75. Poxa, no macro isso daqui é uma bela de uma pernada, então a gente tem que ter esse discernimento. Esse é um ativo que só, eu na minha experiência de cara, não era um ativo que até para médio prazo eu procuraria a posição comprada. Só por essa configuração, eu, no meu trade system, no nosso trade system aqui em casa, eu e a Camila, nós não tomaríamos posição em Bradespar com essa configuração. Tá? Aí, mas beleza, vamos lá dar uma olhada no mais de perto. Aí o que a gente tem? Tá? A gente tem, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é esse pico de volume aqui, tá? Nessa faixa de preço. Então, se eu trago isso para uma região aqui, eu tenho uma região aqui que eu posso, deixa eu ajeitar aqui esse volume profile, tá? Vou até isolar aqui essa última pernada. Então, eu sei que é uma região que no passado já foi uma região de elevado interesse institucional, né? Então, eu vou trazer ela para cá. Olha quantas vezes ela serviu de suporte aqui, ó, lá desse par. Era porque aqui era um topo? É porque aqui era um fundo, mas você tinha que traçar uma linha debaixo do candle? Não, tá? É porque aqui havia esse participante, imagina isso como um grande participante, no passado tomou posição e por algum motivo ele queria defender a posição dele, tá? Aí se a gente vem olhando aqui hoje Bradespar, nós temos alguns elementos. Primeiro aqui que já me chama a atenção, aqui nós tivemos uma zona de absorção, tá? Então se eu trago para cá, tá? Para uma pegada mais micro, eu já sei que aqui já é uma zona que eu tenho que ficar de olho. Se eu estou comprado por algum motivo aqui, decidi comprar, para swing trade, eu não vou ficar mais posicionado aqui, eu já estou zerando minha posição, tá? Já estou zerando. Então hoje isso aqui chama atenção, tá? Em Bradespar, chegou aqui, ó,
Aqui chama atenção, tá, para uma possível interesse institucional de desovar a posição. Por quê? Porque entrou volume e deu continuidade no movimento de baixa. Aqui nós tínhamos, nessa última pernada, essa faixa de volume, de concentração de volume aqui, enquanto começou a trabalhar acima. Tá? Faz sentido que haja uma acumulação, que esteja havendo uma acumulação? Sim, faz sentido. Principalmente pelo fato de a gente ter uma barra de alto volume aqui, mas ó, é um ativo que para o curto prazo, para o curtíssimo prazo, para um swing trade comprado, eu já não estaria mais por causa desse volume aqui. Tá? Que ficou aqui no topo. Então aqui já me demonstra elevado interesse institucional de desovar a posição. Por quê, Paulo? Entrou muito volume e deu continuidade no movimento. É como se eu estivesse voltando no terreno desse cara aqui, ó. Se ele tinha para vender aqui e voltou na faixa dele, ele ainda tem para vender, ele pode vender mais, enxurrar esse ativo de oferta. Mas eu confesso para você que é um papel que assim que me deixa confuso aí, no sentido se já é uma distribuição. Tá? Aí o que eu faço geralmente nesses papéis, assim, se por um cara eu quero tomar posição, aí eu vou lá para o mapa de fluxo, vou pegar os dias mais importantes, vou de fato estudar esse ativo mais minuciosamente, tá, Lorena? Mas a princípio fica com bastante atenção nessa faixa aqui, onde o Bradespar chegou aqui perto de 5,6, 5,8, para a gente ter um cenário, poxa, favorável para a continuidade da alta. O que seria interessante aqui? O gráfico me mostrar que a força compradora conseguiu ganhar essa faixa, aí já ficava até mais tranquilo, aí voltava para testar e teria um insight. Como eu falei para você, não é um papel que eu gosto, que está muito afastado da zona macro de acumulação, tá bom? Eu vou aproveitar até esse case para ilustrar, por exemplo, Vale 3. Pronto, a gente pode fazer uma... quando o Vale 3 ficou bastante afastada da sua maior faixa de concentração de volume. Tá? Vazia, por tudo que vocês vem me acompanhando, que eu venho construindo com vocês, está comprado aqui em Vale 3, por causa do balanço, por causa do fundamento, por causa da notícia, não fazia sentido. Ó. Então, mas para ilustrar, só fazer um paralelo com o Bradespar, muito afastado da maior zona de concentração de volume. Aqui os grandes participantes tomaram, aqui foi aquele dia da tragédia de Brumadinho, né? Aqui foi a queda abrupta da pandemia e aqui foi a última elevada atividade institucional de Vale. Tá? Então você precisa entender isso. Aí o cara comprou aqui, você acha que ele vai ficar gastando dinheiro, injetando fluxo depois de um movimento desse de alta? Não faz sentido. Esse foi um case, você vem acompanhando um case que a Camila conversou com uma integrante lá da plataforma, que perguntou de Vale na época. Tá? Então hoje, o que a gente vê em Vale? Uma situação um pouco semelhante ao que a gente vê em Bradespar. Tá? Uma zona de lateralizada no topo, bastante afastada da maior concentração de volume. Então já é um papel que Bradespar no caso, eu não tomaria para médio prazo, entendeu? Por essas considerações, assim, mesmo que ainda superficiais. Claro, obrigado, Paulo. Beleza? Vamos para a próxima. Tem alguém mais com uma dúvida? A gente ainda tem mais um minutinho, galera. Vamos para uma última pergunta aí. Alguém quer se manifestar, perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Ninguém mais? Vamos dar um giro aqui agora no mercado futuro. Tá bom? Na próxima reunião, venham preparados, anotem as dúvidas, peguem aqueles estudos, aqueles momentos que ficou confuso, para que a gente possa vir construindo o racional aqui na comunidade, tá? Melhorando essa construção. Queria chamar a atenção aqui para o índice futuro, construir aqui com vocês, a gente já vem construindo, quem de fato está acompanhando, vem construindo. Primeiro, queria falar aqui uma pegada mais micro, para quem gosta das operações no intraday. Ó, uma primeira informação, para quem gosta, você sabe que o índice futuro está esticado, ele vem de movimento aqui, né? Que a entrada institucional foi aqui, né? Todo mundo aqui estava no desespero, os grandes participantes absorveram, fez um teste de oferta, outro teste de oferta e deu esse pull para cima. Ok. Aí você só opera day trade, né? Você gosta de fazer a operação no índice, aí abre com um gap desse aqui de alta, né? Deixando uma barra dessa daqui de alto volume aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou pegar essa zona, vou começar a observar como as cotações vão trabalhar. Ok, enquanto estiver trabalhando aqui, ok. Começou a trabalhar abaixo dessa faixa aqui, ó. É zona para quem opera day trade. Oi. Oi, a Carol, tudo bom? Tudo bom, Carol? Prazerzão falar com você. Desculpa atrapalhar essa explicação bem no meio, mas é que de vez em quando o seu mouse some. Eu não sei se é só para mim ou se outros amigos estão tendo a mesma experiência. Então eu fico um pouco confusa de qual lugar você está falando, sabe? Eu não sei se é só eu. Tendo uma interrupção aí na transmissão. Na internet, deve ser isso. Não sei, mas eu vou tentar manter aqui o desenho. Mas aqui, ó. A internet da Bahia. E a internet aqui na região onde nós estamos, ainda é via rádio. E agora começou a chegar uma fibra, cara, aqui nos condomínios que tem aqui. Um negócio meio triste às vezes. Mas a internet do Paulo é Oi. É difícil aqui. Mas vamos lá. É aqui, ó, Carol, aqui. Barra de alto volume, rapaz. Você fala aí, o baiano do grupo vai te pegar. Ó, você pega a barra de alto volume aqui, dentro de um contexto. Por isso que eu falo para vocês, sempre contextualizar. Tem que tá na sala, contextualizar. Você já sabe que numa pegada mais macro a gente vem de um movimento, né? Poxa, um movimento considerável, né? Foi pouco pra caramba, né? Foi 7.500 pontos dentro daquela região lá do desespero extremo.
né? Então, aí você vem e pega aqui, eu estou no índice cheio, tá? No índice cheio, INDZ. Aí abre com um puta gap desse daqui de alta, deixando uma barra dessa daqui de alto volume. Automaticamente você já traça isso como uma região e já começa a monitorar essa região. Tá? O que nós teríamos de insight aqui para uma posição vendida? Né? Começou a trabalhar aqui abaixo, vocês vão tomar risco na venda com stop acima. O que você já pensa? Como é que isso se comunica com você? Hoje, os grandes participantes aproveitaram esse gap aqui de baixa, de alta, né? E vão absorver agora a demanda nessa região, vendendo caro o que comprar barato, uma pequena realização parcial, né? Não seria nada ainda que desestruturasse o ciclo da acumulação. A gente está falando aqui exclusivamente do micro, tá? Aí olha como essa zona, aí ela volta aqui, ó. Interessante, ó. Vocês começaram a observar isso, ó. Quando ela volta aqui, ó, nessa faixa, por que fez topo aqui? Não foi porque era um fundo, isso que eu quero falar, que o gráfico começa a conversar com vocês. Isso já tinha que estar na mente de quem está operando day trade, que você já tinha que compreender o quê? Poxa, aqui grandes participantes desovaram suas posições. Por que, Paulo, desovaram? Porque nós temos um pico de alto volume que não deu continuidade no movimento, começou a fez um movimento descendente. Então, quando ele volta nessa faixa, se eu estou operando day trade, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tomar risco numa venda, eu posso vender aqui nessa região e posicionar meu stop acima. Você tem parceiro, esses grandes participantes que absorveram aqui, eles são seus parceiros nessa venda. Então, se eles tiverem mais para vender, né? Olha aqui, fez um movimento legal, né? Você projeta um pivô aqui, dava uma operação legal. Aí você tem mais um elemento de convicção, né? Que é a pernada esticada no micro, né? Você pegar o volume profile, aqui também nós tínhamos, não foi tão pouco o volume que entrou ali. Se a gente pegar aqui o último recorte, ó, entrou um volumezinho aqui interessante, ó, aqui nessa faixa, né? Depois do gap. Tá? Então, aproveitando esse raciocínio que eu trazer do índice, para vocês, quem gosta de operar intraday, ficar de olho nessas regiões. É a mesma coisa, o mesmo conceito que vale para o macro, vale para o micro. Você só vai buscando recortes no gráfico menores. Tá? Mas voltando aqui para o nosso raciocínio, vamos ficar de olho, tá, pessoal? Tudo ok. Tá? Eu, particularmente, gostei bastante dessa configuração. Né? Nós já deixamos aí todas as concentrações de volume para trás. E eu vou entregar para vocês algo que eu estou de olho aqui. Ó, tá? Então, toda essa concentração já está efetivamente ficando para trás. Então, qual é o raciocínio que a gente tem que construir aqui no macro? O primeiro dele, quem está vendido aqui está enrolado. Quem não estopou ainda vai ter que estopar. Stop de quem está short são ordens executadas a mercado, ordens de compra. Eu ainda acredito que ainda tem um stop ainda aqui para rolar. Quem buscou proteção aqui, tá? Quem buscou proteção aqui, eu estou falando de plays, até plays nacionais, aí fundos buscaram proteção vendendo o índice aqui. Agora esse cara está enrolado. Se ele estopar, tá? Se ele começar a estopar essa cobertura dele, essa proteção, digamos assim, ele acelera mais o índice para cima, tá? Então eu estou de olho ainda na... Não precisa um desenho aqui na minha tela. Eu estou de olho nessa possível zeragem ainda. Eu acho que nós não estamos ainda no momento de euforia. Tá? Eu acho que o mercado ainda vai entrar no estado de euforia ainda, que os participantes que não compraram, não fizeram nenhuma compra aqui, né, nesse momento, aí vai ficar aquele corre-corre, agora é a hora da recuperação, nossa, é agora que recupera, tá? E é o momento que os grandes participantes vão começar, nesse momento, vender passivamente, vender caro o que eles compraram barato. Tá? Então, basicamente, a única coisa que eu enxergo para o nosso índice era um possível teste nessa região, tá? Um possível teste, a gente não tem muita margem para isso não, aqui dá na casa dos 105 mil pontos, 105.700, tá? Um mergulho aqui para a gente continuar o movimento, a gente pode enrolar mais alguns dias para continuar esse movimento aqui de alta. Eu vi hoje bastante renovação de ordens passivas também de compra ainda, alguns grandes participantes tomando posições nessa faixa. No micro hoje, eu gostei do que nós tivemos aqui no final do dia, né, sinalizando essa absorção aqui no final do dia, ó, tá? Então isso daqui é interessante para dentro desse movimento, tá bom? E o que eu estou mirando é o que vocês já sabem, estou bastante de olho em duas zonas, tá? No macro. Tá? A primeira zona seria essa que nós já estamos nos aproximando, aqui próximo aos 115 mil pontos, tá? Aqui eu adotaria uma postura mais defensiva, né? Mas claro, isso aqui a gente está falando do índice futuro, tá? A gente não está falando de posição de mercado à vista, então mercado à vista cada uma com seu próprio gerenciamento. Então aqui eu estou de olho nessa faixa aqui, entre 112 e 115, aqui de fato seria uma primeira barreira, uma barreira real, tá, de liquidez a ser superada, e se a gente ganha essa faixa mais cedo ou mais tarde, eu estou fazendo esse desenho aqui, isso pode ser construído de diversas formas, e vem para testar aqui, aí a gente abre caminho livre para essa faixa aqui de liquidez. Deixa eu ver se eu pego aqui. A gente tem já que ficou aqui próximo ao... A gente não fez teste nenhum, tá, dela. Eu vou pegar ela no índice que a gente enxerga melhor. Ela aqui na série contínua do índice. E aqui eu vou deixar um insight. Aqui seria um
uma região bastante propícia para deixar o mercado eufórico. Tá? Essa região aqui, se a gente faz um mini rally para se aproximar dessas áreas. Tá? Então aqui seria uma zona, digamos, um ponto de parada de alerta máximo. Se o mercado ganha essa primeira faixa, vai testar essa zona de liquidez, aí eu começo a pensar de tudo que está acontecendo de fato aí no mundo, nos mercados globais, né? Eu vou procurar indícios de absorção nessa região de topo. Se eu ver bastante as blue chips aí deixando sinais de absorção, a peça de peso do Ibov deixando sinais de absorção, aí eu posso concluir, ficar inclinado para que, de repente, tenhamos até uma outra pernada de queda. Não estou querendo alarmar nenhum cenário catastrófico, mas tudo é possível, né? Chegando aqui, a gente vai procurar indícios. O que geralmente eu olho no macro, quando eu estou com um olhar fixo no macro? Eu vou procurar regiões de liquidez, como essa que vocês estão notando agora, e aqui eu vou procurar indícios de ciclo um ciclo de distribuição intermediário. Então, se o mercado lateraliza aqui, dentro dessa faixa, deixando o pico de volume aqui, ó, esses volumes começam a ficar maiores. Aqui nessas faixas aqui. Aqui próximo aos 118, 120 mil pontos. Tá? Essa é a maior faixa de liquidez. Ela é tão importante, essa faixa de liquidez, que vocês podem perceber que quando a gente perde ela, olha como nós já tínhamos aqui, quando a gente perdeu essa faixa, foi quando nós, olha aqui, peraí, quando o mercado perde essa faixa aqui, ele perdeu essa faixa, ele voltou para testar ela, eu não falo do teste de oferta, no caso aqui foi um teste de demanda, tá? É como se o mercado estivesse perguntando aí se ainda tinha compradores, tá? Aí sim a gente faz mais uma pernada de queda. Aí a gente para onde? Na faixa de liquidez que nós tínhamos essa informação. Antes do mercado chegar aqui, nós já tínhamos ela. Porque eu fiquei muito confiante nessa compra, até naqueles dias né, porque até para mim, que já sou acostumado, eu confesso para vocês que chegou momentos que eu comecei a duvidar, que esse cara não é possível, será que os caras vão querer jogar esse mercado lá embaixo mesmo? Né? Aí você sabe, a gente vive no terrorismo, né? As notícias as piores possíveis e a gente vive no terrorismo, mas sempre focado aqui, foco aonde? No volume, na atuação dos grandes participantes. Aí o que eu fui tendo de insight aqui? O que o mercado foi nos fornecendo? Aí pega o índice cheio, INDZ 21. Porra, barra de alto volume, né? Barra de alto volume, pô, ainda estou absorvendo. Olha o mapa de fluxo, muita renovação de ordem passiva de compra, teste de oferta, ok. No outro dia nós tivemos um movimento ascendente, eles vão lá e, não satisfeito, batem de novo, mas no final do dia entrando volume, né? Então isso foi, né, trazendo elementos de ancoragem para se manter-se firme naquela posição comprada no índice. Mas aqui nós, de fato, estávamos na beira do abismo. Porque qual era a preocupação aqui? A preocupação era de entrar nesse vácuo de liquidez. Se o mercado entra nesse vácuo de liquidez, não tem para onde fugir. Não é questão de análise, de metodologia. Esqueço isso aqui. Então, se ele entra nesse vácuo aqui, que já teria ali 98 mil pontos, aí a gente ia parar aqui, de fato, por essas faixas aqui, ó, direto e reto. Tá? Mais na frente a gente vai abordar a importância de se monitorar esses vácuos de liquidez e por que o mercado acelera nessas faixas. Você vê que quando foi para cima ele acelerou, se fosse para baixo também certamente ele ia acelerar. Tá? Então, aqui por tudo que aconteceu aqui dentro dessa lateralização, componente pânico extremo, então tudo contribui para que a gente tenha, independente, esqueça a notícia, você já sabe que a gente vem ainda construir uma continuidade de um movimento ascendente. Tá? Então é o que hoje eu enxergo para o nosso mercado, a gente testar ali faixas próximas aos 120 mil pontos, e não esquecendo que nós temos uma barreira intermediária ali próximo aos 112 mil pontos, que eu falei ainda há pouco, ok? O dólar futuro hoje, agora falar um pouquinho aqui do dólar, o dólar futuro, essa faixa, vocês já sabem, essa faixa aqui que eu estou monitorando no dólar, tá? Aqui os participantes, a gente ensaiou uma perda dessa faixa, tá? Mas enquanto ela não definitivamente, eu tentei encaixar algumas operações shorts aqui nessa região, mas enquanto a gente não perder essa faixa aqui, eu adoto uma postura defensiva no dólar futuro, tá? Mas perdendo ela, seria um insight pela correlação negativa que nós temos com o índice, que seria o momento do índice acelerar, de repente para alta, né? Continuar aquele movimento, dar mais uma acelerada para cima, se o dólar perde essas regiões aqui. Então estou monitorando essa região aqui do dólar, tá? Imaginando que talvez a gente possa, pegar aqui em vermelho, ter mais um movimento descendente, tá, aqui próximo para trazer o dólar. Aqui nós temos uma concentração de volume aqui no dólar importante aqui nessa região, tá? Que ela não foi ainda testada, nós testamos a primeira vez, então o que eu vejo hoje no dólar de mais assimétrico é um teste nessa região aqui. Mas para isso eu ficaria confortável se ele perdesse aqui essa faixa. Estou até aguardando isso, se isso de fato acontecer, para buscar aqui no teste, pintei demais isso aqui, no teste se ele perder aqui, ele voltando para testar aqui,
eu Só buscar uma fazer simetria... sugestão, Opa. É o Bruno Tomin aqui de Brasília, inclusive. Já fiz contato com vocês aí pelo TC, pelo Instagram também. Quando você falar das regiões, se você puder falar os valores, porque realmente o seu mouse ele está cortando, a gente não consegue, pelo menos eu aqui, igual a colega aí comentou, também não estou conseguindo ver. Ah, tá, beleza, Bruno. Tá, ótimo. Nos 5.700, que aí a gente visualiza tá. também. A região do dólar que eu tô Obrigado, aqui viu? de olho, ótimo, Bruno, é a 5.616, tá? O 5.616 aqui, ela é uma faixa como um todo, né? Então, se entrar volume aqui, jogar ela, a gente, de fato, perder essa... Eu tô pegando a minha setinha aqui, a gente chegar a tocar ali no 5.577 e depois a gente fazer um movimento ascendente para testar, aí eu tomo o risco aqui vendido dentro dessas faixas aqui, próximo de 5.650, 5.635, com meu stop de proteção lá no 5.733, seria uma simetria aí, se eu tomo um stop ali de 100 e poucos pontos para uma simetria de 1 para 2, tá? Mas o mais importante da tomada de decisão aqui é que isso nos traria mais um elemento que contribuiria para a nossa leitura do movimento altista do índice, né, considerando a correlação negativa entre o índice e o dólar, tá? Então, basicamente, eu estou de olho nessas faixas, é o que hoje eu deixo para vocês aí, vamos ver o restante da semana como é que vai ficar, tá bom? Foi muito bom tê-los aqui hoje, espero ter contribuído com tudo que a gente vem construindo aqui na comunidade. Tenho certeza que é só o início aí de uma longa jornada. Espero que vocês continuem firmes nessa jornada em busca do conhecimento, só o conhecimento liberta, tá? E poder participar ativamente dessa construção, né, na vida, cada um de vocês aqui, cada um com a sua história, com a sua família, né, cada um com seus projetos, e poder saber que, de certa forma, eu posso contribuir de alguma forma, é o que de fato dá satisfação na nossa vida, né, a gente ajudar pessoas, e eu estou muito satisfeito mesmo de ter passado esse tempo aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar essa reunião? E é isso, vamos que vamos, tá? E na próxima a gente vai conversar aí mais organizado, trazer um material mais organizado aí para que a gente possa continuar construindo nossos racionais. Alguém quer falar alguma coisa para a comunidade, para os participantes? Fica à vontade aí, mais 5 minutos. O que seria mais agradecer mesmo, né? Uma vez que todo mundo agradecendo esse tempo, né? Que a gente sabe que o tempo é bem mais precioso, né? E vocês têm ajudado bastante essa galera aqui. Muita gente iniciou nesse mercado, naquele lado bem lá de cima. Então, tem sido uma luz hoje a seguir nesse caminho. Agradecer mesmo. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Que tenham paciência, tá? Tenham paciência. Quem errou, comprou lá no topo, não tenha vergonha, faz parte. Errou, infelizmente, a gente lida com dinheiro e o dinheiro, né, impacta a nossa vida. Eu sei que cada um acaba trazendo fruto do seu trabalho, né? Para a Bolsa de Valores, com um pensamento de multiplicar, de fazer render. Infelizmente, às vezes cai nas ciladas, tá? Mas eu tenho certeza que com paciência cada um vai poder reescrever essa história e poder daqui a uns anos olhar para trás tudo que passou e saber que valeu a pena se dedicar para estudar de fato a causalidade, né, no meio desse caos, né, o que de fato movimenta o mercado e como é que é a verdadeira natureza, tá bom? Então uma boa noite a todos e um forte abraço e a gente vai se falando no grupo. Um abraço, obrigado.